Sabemos que é difícil um jogador de futebol não dar aquela provocada no rival, não é? Ainda mais quando a oportunidade aparece e ninguém perde a chance. Só que tem alguns jogadores de futebol que dão uma certa exagerada e no final acabam se arrependendo do que fizeram. Por isso, nesse vídeo eu separei para vocês 11 jogadores de futebol que falaram mal dos rivais e depois se arrependeram. Número 1, o Wellington e a mochila. O Wellington era meio campista do São Paulo e teve que se desculpar por causa de um vídeo que vazou nos vestiários do clube, em que após ele reparar que sua mochila estava aberta, falou com a mão na boca tentando disfarçar: "Ainda bem que estou no São Paulo, imagina se fosse no Corinthians". Ao perceber que a brincadeira foi longe demais, o autor do vídeo, que estava ao lado do jogador, abaixou a câmera e começou a cantar qualquer coisa para disfarçar, mas não adiantou, e a repercussão negativa fez o Wellington se retratar e declarar que não quis ofender o Corinthians. Número 2, Kleber e a Galinha Preta. Kleber foi revelado no Corinthians e participou de grandes conquistas do clube. Mas o lateral esquerdo, quando jogava no Santos em 2007, foi em um evento promovido por uma organizada santista, e Kleber resolveu fazer um discurso. Porém, encerrou seu discurso puxando o grito de guerra que chamava o time rival de Galinha Preta. A provocação foi registrada em um vídeo e não caiu bem entre os jogadores corintianos, e Kleber acabou pedindo desculpas. Número 3, Neilton Time Lixo. Em 2011, quando tinha apenas 16 anos e ainda jogava na base do Santos, Neilton postou em seu Twitter: "Tô assistindo ao jogo do lixo de São Paulo com a minha mãe". Só que em 2016, Neilton foi anunciado como reforço do São Paulo. Aí sabe como é que é o futebol, né? Esse post se espalhou e o jogador teve que se retratar nas redes sociais dizendo que foi um erro e que não representa o que pensava, e muito menos o que pensa hoje em dia. Número 4, Léo no aeroporto. Se você não lembra ou não é da sua época, Léo é o lateral esquerdo ídolo do Santos, só que em 2012, quando o Corinthians foi pro Mundial, houve uma certa confusão no aeroporto com a torcida corintiana. Então, Léo aproveitou para dar aquela cutucada, né? E disse em uma entrevista na rádio que quem está acostumado a ir na rodoviária não pode ir em aeroporto. Porém, logo depois é claro que ele resolveu se desculpar com esse comunicado em seu perfil no Facebook. Léo disse que fique bem claro que jamais tive a intenção de ofender a torcida adversária, muito menos quem vai à rodoviária. Fiz uma piada como muitos fazem, e fui infeliz. Realmente, Léo deu uma exagerada, mas calma que vocês nem viram o último da lista ainda, e foi mais que um exagero. Número 5, Gabigol. Se esse vídeo não tivesse Gabigol, eu acharia estranho. Mas dessa vez a provocação foi dentro de campo, quando ele jogava no Santos. Ao marcar de pênalti em um clássico contra o São Paulo, Gabigol fez sinal para a torcida do São Paulo ficar quieto. O ato irritou Rogério Ceni e os dois se estranharam. No dia seguinte, o atacante pediu desculpas nas redes sociais dizendo: "Eu errei e nunca mais vai acontecer isso". O post foi tweetado pelo São Paulino Lucas Moura dizendo: "Ontem critiquei e hoje elogio a sua atitude". Número 6, David Braz e o Chororô. Após vencer um clássico contra o Palmeiras, o zagueiro santista David Braz provocou Valdívia com o gesto do chororô, que ficou famoso graças ao chileno. No mesmo dia, ele se arrependeu dizendo: "É do calor do jogo, não queria que ficasse essa imagem". Acaba tendo confusão, peço desculpas para os jogadores do Palmeiras. Valdívia, no entanto, disse que nem chegou a ver a provocação. Número 7, Robinho e a cobertura. Quem lembra de Robinho do Palmeiras? Em 2015, o ex-palmeirense fez 2 gols de cobertura sobre o Rogério Ceni em clássico. Questionado pela TV palmeirense se repetiria a dose no ano seguinte, brincou: "Só se alguém voltar a jogar". Este alguém era Ceni, que tinha acabado de se aposentar. Não demorou muito para ele recuar, né? Durante uma participação no programa Bem Amigos, Robinho elogiou Ceni e pediu desculpas pelo que disse. Número 8, Edmundo não aguentou. Todo mundo sabe que Edmundo adorava uma provocação. O ídolo vascaíno provocou o Flamengo várias vezes ao longo da carreira, mas na última, já como comentarista, teve que pedir desculpas. No programa Expediente do Futebol da Fox Sports fez uma enquete sobre uma declaração de Guerreiro, e a pergunta era se o Flamengo é sempre favorito contra o Vasco. Ao perceber que na enquete o sim estava ganhando, o apresentador João Guilherme perguntou: "Cadê a torcida do Vasco?". Então Edmundo não aguentou e bateu de primeira dizendo: "Estão trabalhando". A brincadeira não pegou bem, e o animal logo pediu perdão dizendo: "Se alguém se sentiu ofendido, desculpa, não foi a minha intenção". Número 9, Felipe e o jogo roubado. "Roubado é mais gostoso", disse o goleiro Felipe depois do título do Flamengo sobre o Vasco no Carioca de 2014. O rubro-negro venceu com um gol ilegal no final do jogo. A declaração foi bastante criticada e o jogador logo pediu desculpa dizendo: "Na raiva foi um desabafo, mas sei que não deveria ter dito isso". Que coisa não, por essa ninguém esperava. Número 10, Kleber Gladiador, arrependido.
O atacante fez o primeiro gol da vitória do Cruzeirense por 5-0 sobre o Atlético Mineiro na decisão do estadual de 2009 e comemorou imitando um galo chorando. Meses depois, declarou o seguinte: arrependo-me de muitas coisas, como ter imitado um galo no jogo contra o Atlético. Comprei briga com uma torcida grande e fanática pelo seu time, e eu comprei essa briga sozinho. Não tinha ninguém para me ajudar, nem da Máfia Azul ou de qualquer outra torcida. Realmente Kleber passou dos limites, né? Número 11, Luizão o Mijão. Meu amigo, isso aqui foi mais que exagero. Se liga nessa história. O zagueiro da base do Vila Nova, que é rival do Goiás, depois de uma partida contra o seu rival no Campeonato Goiano Sub-20, fez uma foto fingindo estar urinando sobre o escudo do Goiás. Só que seu companheiro de equipe publicou a foto nas redes sociais. Que loucura, né? Imagina a confusão. Aí depois da repercussão negativa e de uma nota de repúdio do Goiás sobre o ato do jogador, ele gravou um vídeo pedindo perdão, dizendo: quero pedir desculpas pela palhaçada que aconteceu ontem, que não pode nem ser chamado de brincadeira, né? Estou imensamente decepcionado comigo mesmo. Não era para ter acontecido. Vou pagar pelos meus erros. Realmente, Luizão passou dos limites. Se você lembra de provocações como essas que passou do limite e o jogador teve que se retratar, já deixa nos comentários. E não esquece de deixar aquele like. Espero que tenha gostado do vídeo. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Tchau!